Esse livro que eu tô lendo, ele se chama Como se tornar sobrenatural. É do professor Joe Dispenza, Dr. Joe Dispenza. Com o fim da primavera e o primeiro vislumbre do verão se aproximando, o que de início parecia uma típica tarde de domingo de junho de 2007, tornou-se tudo menos típico para Ana. A porta-balcão da sala de estar para o jardim estava escancarada. As cortinas brancas diáfanas dançavam a brisa suave que trazia para dentro de casa aromas do jardim. Raios de sol brilhavam em torno de Ana, confortavelmente reclinada. Um coro de pássaros gorjeava lá fora. Gorjeava deve ser cantando, né? Gritando, aquele negócio que os passarinhos fazem. E Ana ouvia ao longe a melodia de risadas infantis, o barulho de água da piscina, de um vizinho onde eles estavam brincando. O filho de Ana, de 12 anos, lia um livro deitado no sofá, e ela ouvia a filha de 11 anos cantando e brincando no quarto, no andar de cima. Psicoterapeuta, Ana era gerente e membro do conselho de uma das grandes Ana era gerente e membro do conselho de uma grande instituição psiquiátrica de Amsterdã, cujos lucros anuais somavam mais de 10 milhões de euros, ou seja, riquíssima, né? Ela sempre põe em dia a leitura profissional nos finais de semana e naquele domingo estava reclinada em sua poltrona de couro vermelho, lendo um artigo. Mal sabia Ana que o que parecia o mundo perfeito para qualquer um que olhasse para sua sala de estar naquele dia se tornaria em minutos um pesadelo. Ana se sentiu um pouco distraída, notou que a atenção não estava totalmente focada no material que ela estava a estudar. Deixou a publicação de lado, fez uma pausa, indagando-se de novo aonde o marido fora. Ele tinha saído de casa cedo naquela manhã, enquanto ela tomava banho, sem dizer aonde ia. Simplesmente desapareceu. As crianças contaram que o pai tinha se despedido com um grande abraço em cada uma antes de sair. Ana ligou para o celular do marido muitas vezes, mas ele não retornou as chamadas. Tentou mais uma vez, sem resultado. Definitivamente, alguma coisa estava errada. Às 3:30 da tarde, tocaram a campainha. Ao abrir a porta, Ana viu 2 policiais ao lado de fora. Senhora Williams? Perguntou um deles. Quando ela confirmou que era, os policiais perguntaram se poderia entrar para conversar. Preocupada e um pouco confusa, Ana concordou. Então deram notícia. Naquela manhã... Ai, que horror. Ai, que pesado. Vou chorar. Naquela manhã, o marido tinha pulado de um dos prédios mais altos do centro da cidade. A queda, obviamente, fora fatal. Ana e os 2 filhos ficaram em choque, incrédulos. Ana parou de respirar por um momento quando arfou e engoliu o ar e começou a tremer incontrolavelmente. Aquele momento pareceu congelar no tempo. Com os filhos paralisados, em choque, Ana tentou esconder a dor e o estresse pelo bem deles. De repente, uma dor intensa explodiu à sua cabeça. Ao mesmo tempo, ela sentiu um doloroso, profundo vazio no estômago. Pescoço e ombros se enrijeceram instantaneamente, enquanto a mente pulava frenética de pensamento em pensamento. Os hormônios do estresse haviam tomado conta.
Ana estava no modo de sobrevivência. Esse livro ele mistura ciência com o que a ciência chama de sobrenatural, tá? Com os hormônios do estresse, presta atenção, como os hormônios do estresse assumem o comando. Do ponto de vista científico, viver em estresse é viver no modo de sobrevivência. Quando percebemos uma circunstância estressante que nos ameaça de algum modo e cujo desfecho não podemos prever ou controlar, um sistema nervoso primitivo chamado sistema nervoso simpático entra em ação e o corpo mobiliza uma enorme quantidade de energia em resposta ao estressor. Fisiologicamente, o corpo recorre de maneira automática aos recursos de que vai precisar para enfrentar o perigo. As pupilas se dilataram para enxergar melhor, os ritmos cardíacos e respiratórios se aceleraram para podermos correr, lutar, fugir, maior volume de glicose é liberada na corrente sanguínea para disponibilizar mais energia para as células. O fluxo sanguíneo é desviado dos órgãos internos para as extremidades para podermos nos mover rápido se necessário. O sistema imunológico, olha quanta coisa... Bom dia. Olha quanta coisa acontece quando a gente entra no estado de estresse crítico. O sistema imunológico é acionado, depois desligado, enquanto adrenalina e cortisol encharcam os músculos, fornecendo uma descarga de energia para fugir ou enfrentar o estressor. A circulação desloca-se do cérebro anterior racional para o cérebro posterior. Por isso, temos menor capacidade para pensar de forma criativa e contamos mais com um instinto para uma reação instantânea. Por isso que quando a gente passa por um estresse assim, tipo, eu não pensei, só reagi, é o instinto que toma conta. Essa parte do cérebro desliga, essa parte do cérebro ativa, os hormônios vêm para cima e você reage. Então, é isso que acontece. No caso de Ana, a notícia estressante do suicídio do marido lançou cérebro e corpo no estado de sobrevivência. Em curto prazo, todos os organismos podem tolerar condições adversas, lutando, se escondendo ou fugindo de um estressor iminente. Todos nós somos equipados para lidar com explosões de estresse de curta duração. Quando o evento se encerra, o corpo normalmente retoma o equilíbrio em horas, elevando seus níveis de energia e restaurando os recursos vitais. Porém, quando o estresse não termina em algumas horas, o corpo não retorna ao equilíbrio. Na verdade, nenhum organismo suporta viver em modo de emergência por extensos períodos. Vocês estão entendendo do que ele está falando? Da nossa vida, da nossa rotina, do nível de estresse que a gente entra e a gente fica. Por causa do cérebro grande, os humanos são capazes de pensar em seus problemas, lembrar de acontecimentos do passado e até prever situações futuras externas, ativando assim cascatas de substâncias químicas do estresse só com o pensamento. Ou seja, só de pensar naquilo já libera no nosso corpo a raiva, o ódio. Então, quando a gente fica brigando com a pessoa na nossa cabeça, tem noção do que isso acontece? Do que isso está fazendo com o nosso corpo? Estresse 10 horas por dia me fez adoecer no útero e em várias outras doenças. Rotina muito estressante. Podemos arrancar o cérebro e corpo da sua fisiologia normal apenas
pensando sobre um passado bem conhecido ou tentando controlar um futuro imprevisível. Sabe a tal da ansiedade? Todos os dias Ana revivia aquele acontecimento sem parar. O que ela não percebia é que seu corpo não sabia diferenciar o acontecimento original que havia criado em resposta ao estresse da lembrança do acontecimento que criava as mesmas emoções que a experiência real vez por vez. Ana produzia a mesma química no cérebro e no corpo, como se o acontecimento estivesse acontecendo de novo. Com isso, o cérebro conectava com o evento, com o banco de memórias continuamente, e o corpo experimentava emocionalmente a mesma química do passado umas 100 vezes por dia, pelo menos. Ao recordar a experiência repetidamente, Ana, sem querer, ancorou o cérebro e corpo no passado. Emoções são consequências químicas ou feedbacks de experiências passadas. Quando os sentidos registram informações vindas do ambiente, grupos de neurônios se organizam em redes. Quando esses grupos congelam-se em um padrão, o cérebro cria um produto químico que é então enviado para o corpo. Esse produto químico é chamado de emoção. Lembramos melhor de acontecimentos quando conseguimos recordar os sentimentos que provocaram. Quanto mais forte o quociente emocional de qualquer acontecimento, bom ou ruim, mais forte a mudança em nossa química interna. Quando notamos uma mudança interna significativa, o cérebro presta atenção a quem ou que causa a mudança fora de nós e tira a fotografia da experiência externa. Isso é chamado de memória. Portanto, a memória é um acontecimento que pode ser neurologicamente gravada no cérebro e a cena fica congelada no tempo, na massa cinzenta, como aconteceu com Ana. A combinação de várias pessoas ou objetos em um momento e lugar específico da experiência estressante é gravada em nossa arquitetura neural como uma imagem holográfica. É assim que criamos uma memória de longa duração. Portanto, a experiência fica gravada no circuito neural. A emoção é guardada no corpo e é assim que o passado se torna nossa biologia. Em outras palavras, quando vivemos um evento traumático, ficamos propensos a pensar neurologicamente dentro do circuito daquela experiência e sentir quimicamente dentro dos limites das emoções provocadas pelo acontecimento, de forma que todo o nosso estado de ser, como pensamento, sentimento, biologicamente, fique preso biologicamente ao passado. Como você pode imaginar, Ana sentia uma descarga de emoções negativas, uma tremenda tristeza, dor, vitimização, pesar, culpa, vergonha, desespero, raiva, ódio, frustração, ressentimento, choque, medo, ansiedade, preocupação, opressão, angústia, desesperança, impotência, isolamento, solidão, incredulidade, traição. E nenhuma dessas emoções se dissipava rapidamente. Enquanto analisava sua vida dentro das emoções do passado, Ana sofria mais e mais. Como não conseguia pensar além do que sentia, constantemente, e uma vez que as emoções são registro do passado, ela pensava no passado e se sentia pior a cada dia. Como psicoterapeuta, Ana era capaz de entender o racional e intelectualmente o que estava acontecendo, mas nenhum insight poderia transpor o seu sofrimento. As pessoas do seu círculo começaram a tratá-la como alguém que perdera o marido
E essa se tornou a sua nova identidade. Ana associava lembranças, sentimentos ao motivo para o atual estado. Quando alguém perguntava por que ela se sentia tão mal, ela contava a história dos suicídios, sempre revivendo a dor, a angústia, o sofrimento. Ana acionava os mesmos circuitos no cérebro e produzia as mesmas emoções o tempo todo, condicionando o cérebro e o corpo a voltar ainda mais ao passado. Todos os dias ela pensava, agia, sentia, como se o passado ainda estivesse vivo. Como nossa personalidade é composta por nossa maneira de pensar, agir, sentir. A personalidade de Ana era completamente criada pelo passado. De um ponto de vista biológico, ao contar repetidamente a narrativa do suicídio do marido, Ana literalmente não conseguia superar o que havia acontecido. Começa uma espiral descendente. Ana não conseguia mais trabalhar e tirou licença. Naquele período, descobriu que o marido, embora fosse um advogado de sucesso, tinha feito uma atrapalhada nas finanças pessoais. Ela teria que quitar as dívidas vultosas das quais não tinha conhecimento e não tinha dinheiro sequer para começar. Como era de se esperar, mais estresse emocional, psicológico e mental se acumulou. A mente de Ana girava em círculos, inundada de perguntas constantes. Como eu vou cuidar dos nossos filhos? Como vamos lidar com esse trauma no futuro? Como isso vai afetar a nossa vida? Por que meu marido partiu sem se despedir de mim? Como pude não perceber que ele estava tão infeliz? Será que eu falhei como esposa? Como ele pôde me deixar com 2 filhos pequenos? Como eu vou conseguir criá-los sozinhas? Oi, Pati, bom dia. Depois os julgamentos começaram a invadir seus pensamentos. Ele não podia cometer suicídio e me deixar nesse rolo financeiro. Que covarde! Como se atreveu a deixar os nossos filhos sem pai? Nem mesmo escreveu uma carta para mim ou para as crianças. Eu o odeio por não ter deixado um bilhete. Que canalha me abandonar e me fazer criar as crianças sozinha. Ele tinha alguma ideia do que isso nos causaria? Todos esses pensamentos tinham uma grande carga emocional, afetando ainda mais o teu corpo. 9 meses mais tarde, em 21 de março de 2008, Ana acordou paralisada da cintura para baixo. Horas depois estava deitado em um leito de hospital com uma cadeira de rodas ao lado da cama e um diagnóstico de neurite, uma inflamação no sistema nervoso periférico. Que louco, nunca tinha ouvido falar disso. Depois de vários exames, os médicos não conseguiram encontrar uma causa estrutural para o problema. Por isso disseram que Ana deveria ter uma doença autoimune. Seu sistema imunológico atacava o sistema nervoso na área inferior da coluna, rompendo a camada protetora que recobre os nervos, causando paralisia das 2 pernas. Ela não conseguia segurar a urina, tinha dificuldade para controlar o intestino e não tinha sensibilidade ao controle motor nas pernas e nos pés. Quando o sistema nervoso de lutar ou fugir é acionado e permanece ligado por causa do estresse crônico, o corpo utiliza todas as reservas de energia para lidar com a ameaça constante que percebe no ambiente externo. Portanto, o corpo não tem energia no ambiente interno para o crescimento e reparo, o que compromete o sistema imunológico. Por causa do repetido conflito interno, o sistema imunológico de Ana atacava o corpo. Ela havia por fim manifestado fisicamente a dor e o sofrimento experimentados emocionalmente. Resumindo, Ana não conseguia mexer o corpo porque não ia em frente na vida. Estava presa no passado. Nossa, pesado, né? Nas 6 semanas seguintes, os médicos tratavam Ana com grandes doses de dexametasona
intravenosa e outros corticoides para reduzir a inflamação. Por causa do estresse adicional e do tipo de medicamento que estava tomando, que pode enfraquecer ainda mais o sistema imunológico, ela também desenvolveu uma agressiva infecção bacteriana para a qual os médicos administravam doses maciças de antibiótico. 2 meses depois, Ana teve alta do hospital e precisou usar andador e moleta para se locomover. Ainda não tinha sensibilidade na perna esquerda e tinha muita dificuldade para ficar em pé. Não conseguia caminhar direito, embora controlasse o intestino um pouco melhor. Ainda não segurava a urina. Como você pode imaginar, a nova situação aumentou os já elevados níveis de estresse de Ana. O marido havia se suicidado, ela não conseguia trabalhar para sustentar a si e aos filhos, vivia uma grave crise financeira e tinha passado mais de 2 meses paralisada em um hospital. A mãe teve que mudar para a casa dela para ajudar. Ana era uma ruína emocional, mental e física, embora dispusesse dos melhores médicos e dos mais modernos medicamentos em um hospital de prestígio. Não melhorava. Em 2009, 2 anos depois da morte do marido, recebeu o diagnóstico de depressão clínica e começou a tomar ainda mais remédios. Em consequência, o humor de Ana oscilava violentamente, da raiva à tristeza, da dor ao sofrimento, da impotência à frustração, do medo ao ódio. Com essas emoções, como essas emoções influenciavam seus atos, seu comportamento se tornou meio irracional. De início, ela brigava com todo mundo à sua volta, menos os filhos. Depois, começou a ter conflitos com a filha mais nova. Nesse interim, vários outros problemas físicos começaram a surgir e a jornada de Ana se tornou mais dolorosa. As membranas mucosas da boca começaram a desenvolver grandes ulcerações que se alastraram para o esôfago superior, resultado de outra doença autoimune chamado líquen plano-erosivo. Para tratar esse quadro, Ana precisava usar pomadas de corticoides na boca, além de mais comprimidos. As novas medicações faziam cessar a produção de saliva. Ela não conseguia ingerir alimentos sólidos e perdeu o apetite. Ana vivia com 3 tipos de estresse: físico, químico e emocional ao mesmo tempo. Em 2010, Ana viu-se em um relacionamento disfuncional com um homem que traumatizou a ela e os filhos com abuso verbal, jogos de poder e ameaças constantes. Perdeu todo o dinheiro, como se tornar sobrenatural de Joe Dispenza. Perdeu todo o dinheiro, o emprego e a sensação de segurança. Quando perdeu a casa, meu Deus, teve que ir morar com um namorado abusivo. Os níveis de estresse continuavam a subir. As úlceras se espalhavam para as outras membranas mucosas, inclusive da vagina, do ânus e o mais baixo no esôfago. O sistema imunológico tinha entrado em colapso total. E agora, Ana enfrentava vários tipos de doença de pele, alergias alimentares e problemas de peso. Aí começou a ter dificuldades para engolir, desenvolveu azia e os médicos prescreviam ainda mais medicamentos. Ana começou uma pequena prática de psicoterapia em casa em outubro. Só conseguia atender em 2 sessões por dia da manhã. Depois que as crianças iam para a escola, 3 vezes por semana. À tarde ficava tão cansada e indisposta que se deitava na cama e lá ficava até os filhos voltarem da escola. Tentava estar disponível para eles o máximo possível, mas não tinha energia e não se sentia bem. Não se sentia bem o bastante para sair de casa. Ana não via quase ninguém. Não tinha vida social. Todas as circunstâncias de seu corpo e vida
lembravam da constantemente todas as circunstâncias do seu corpo e vida, lembravam-na constantemente de como as coisas estavam ruins. Ana reagia automaticamente a tudo e todos. O pensamento era caótico e ela não conseguia se concentrar. Não tinha mais energia ou vitalidade para viver. Muitas vezes, quando se excedia, a pulsação cardíaca passava de 200 batimentos por minuto. Ela suava, ofegava e sentia forte dor no peito o tempo todo. Ana estava passando por sua mais escura noite da alma. De repente, entendeu por que o marido havia posto um fim na vida. Não sabia se poderia aguentar mais e começou a pensar em suicídio. O que estamos lendo? Como se tornar sobrenatural, do Joe Dispenza. Um livro que é maravilhoso. Para você ter ideia, Lari, eu que sou TDAH tô lendo. Ela pensava, pior que isso, não tem como ficar. Lari, lembra da conversa que a gente teve ontem? Esse livro fala sobre isso e eu não sabia. Tô chocado. Pior que isso, não tem como ficar. Mas ficou. Gente, a história dessa mulher tá parecendo Joseph Klimber. Sabe? O Joseph Klimber que foi piorando. Pois então. Mas ficou. Em janeiro de 2011, a equipe médica que cuidava de Ana encontrou um tumor perto da entrada do estômago e diagnosticou um câncer de esôfago. É claro que a notícia aumentou severamente os níveis de estresse de Ana. Os médicos sugeriram quimioterapia rigorosa. Ninguém lhe perguntava sobre o estresse emocional e mental. Só tratavam sintomas físicos. Mas a resposta ao estresse estava totalmente ativada em Ana e não podia ser desligada. É impressionante como isso pode acontecer com muita gente. Algumas pessoas nunca superam as emoções correspondentes a um choque ou um trauma em sua vida ou correspondentes a um choque ou trauma, e sua saúde e vida são destruídas por causa disso. Se vício é algo que não consegue parar, então objetivamente parece que pessoas como Ana ficam viciadas nas emoções de estresse que as deixam doentes. Olha que louco, ele falando que as nossas emoções nos viciam. Eu sei que muita gente aqui é contra coach, né? Por causa desse, o coach tem que acabar. Só que é exatamente isso quando eu fiz um processo de coach que a minha master coach falou. Você está viciado em ficar nesse lugar. A descarga de adrenalina e demais hormônios do estresse desperta o cérebro e o corpo dessas pessoas, proporcionando uma descarga de energia. Com o tempo, elas se tornam dependentes dessa química, então usam as pessoas e as condições de sua vida para reafirmar o vício da emoção, só para continuar sentindo aquele estado intensificado. Ana usava suas condições estressantes para recriar aquela descarga de energia sem perceber que tornou-se emocionalmente dependente de uma vida que odiava. A ciência nos diz que o estresse crônico de longo prazo pressiona botões genéticos que criam doença. Então, se Ana acionava sua resposta ao estresse pensando nos problemas e no passado, seus pensamentos a estavam deixando doente. Como os hormônios do estresse são muito poderosos, ela estava viciada nos próprios pensamentos que a faziam sentir tão mal. Ana concordou com a quimioterapia, mas depois da primeira sessão sofreu um colapso emocional e mental. Certa tarde, depois que os filhos tinham ido para a escola,
Ana caiu no chão chorando. Finalmente tinha chegado ao fundo do poço. Ela pensou que se continuasse daquele jeito, não sobreviveria por muito tempo e deixaria os filhos órfãos. Começou a rezar pedindo ajuda do fundo do coração. Ana sabia que algo precisava mudar. Em completa sinceridade e entrega, pediu orientação e apoio em uma saída, prometendo que, se suas preces fossem atendidas, seria grata por todos os dias o resto da sua vida e ajudaria outras pessoas a fazerem a mesma coisa. Tá tudo bem. Eu lembrei de um período em casa que a minha mãe e o meu padrasto, eles brigavam muito, sabe? Era bem pesado. E às vezes estava tudo bem, e aí a minha mãe vinha arrumar encrenca. Tipo, abria a porta do quarto e vinha brigar, vinha xingar. E tipo, eu ficava com aquela sensação, gente, eu não fiz nada. E aí, quando eu tava na terapia, na sessão de coaching, na terapia, a terapeuta falou do vício no cortisol, do vício da briga, sabe? Que a pessoa aprendeu tanto que o cérebro acostumou a ficar, viciou naquilo, que ela fica caçando assunto para brigar. Vamos seguir. Então, aproveita e presta atenção. Se você tá aí brigando com alguém que está do seu lado, se você está caçando assunto toda hora, se você está brigando toda hora, será que não é você que está viciado nisso? Tem uma música que fala assim: é fácil demais viver em paz, a gente aqui complica tudo. E às vezes a gente fica nisso e não entende. Eu tô bem impactado porque é Dia das Mães, sabe? Eu e minha mãe, a gente tá um pouco afastado. E o livro me fez cair algumas fichas, que às vezes não é a falta de amor dela por mim, é doença emocional, vício disso. Desculpa. A opção de mudar tornou-se a cruzada de Ana. Primeiro decidiu suspender todos os tratamentos e toda a medicação para várias doenças físicas, embora continuasse tomando antidepressivo. Não contou aos médicos e às enfermeiras que não voltaria para o tratamento. Simplesmente não apareceu mais. Ninguém jamais telefonou para saber por quê. Só o médico da família entrou em contato com Ana para manifestar preocupação. Naquele dia frio de inverno, em fevereiro de 2011, quando ficou no chão chorando e pedindo ajuda, Ana fez uma escolha com a firme intenção de mudar a si mesma e a própria vida. E a amplitude dessa decisão transmitiu um nível de energia que fez o corpo responder à mente. Foi a decisão de mudar que lhe deu forças para alugar uma casa onde morar com os filhos e sair do relacionamento negativo em que estava. Foi como se aquele momento a redefinisse. Ela sabia que tinha que começar de novo. Vi a Ana pela primeira vez um mês depois disso. Um dos poucos amigos que ela ainda tinha havia reservado uma... Não entendi. Vi a Ana pela primeira vez um mês depois disso. Um dos poucos amigos que ela ainda tinha havia reservado uma vaga para a Ana em uma palestra que eu daria sexta-feira à noite. Esse amigo fez uma proposta. Se a Ana gostasse da palestra, poderia ficar para a oficina de 2 dias inteiros no fim de semana. Ana aceitou. Na primeira vez que a vi, estava sentada no auditório lotado, à esquerda do corredor externo, as muletas apoiadas na parede, perto da sua cadeira. Presta atenção nisso. É o livro do professor Joe Dispenza. Ó, Como se tornar sobrenatural. Esse aqui, ó.
Como sempre, naquela noite eu enfatizei quanto os pensamentos e sentimentos afetam o nosso corpo e a nossa vida. Falei como a química do estresse é capaz de criar doenças. Abordei neuroplasticidade, psiconeuroimunidade, epigenética, neuroendocrinologia, até física quântica. Entrarei em mais detalhes sobre tudo isso mais adiante. Mas por hora é suficiente saber que as pesquisas mais recentes nesses ramos da ciência apontam para o poder das possibilidades. Naquela noite, tomada de inspiração, Ana pensou: se eu criei a vida que eu tenho agora, inclusive a paralisia, a depressão, o sistema imunológico enfraquecido, as úlceras, até o câncer, talvez eu possa remover tudo com a mesma paixão que criei. Com essa nova e poderosa compreensão, Ana decidiu se curar. Imediatamente após a sua primeira oficina de fim de semana, começou a meditar 2 vezes por dia. É claro que sentar e fazer as meditações de início foi difícil. Havia muitas dúvidas a superar e em alguns dias Ana não se sentia bem mental e fisicamente, mas fazia as meditações mesmo assim. Ela tinha muito medo. Quando o médico da família telefonou para saber notícias porque ela havia interrompido o tratamento e suspendido as medicações, disse que Ana estava sendo ingênua e burra e que iria piorar e morrer logo. Imagine a lembrança de uma figura de autoridade lhe dizendo isso. Mesmo assim, Ana fazia as meditações todos os dias e começou a superar seus medos. Muitas vezes era consumida pela sobrecarga financeira, pelas necessidades dos filhos e por várias limitações físicas, mas nunca usava essas condições para deixar de fazer o trabalho interno. Inclusive, compareceu a mais 4 das minhas oficinas naquele ano, mergulhando dentro de si e modificando pensamentos inconscientes, hábitos automáticos e estados emocionais reflexivos implantados no cérebro e emocionalmente condicionados no corpo. Ana ficou mais comprometida com acreditar em um novo futuro do que no passado conhecido. Olha que surreal isso. Ana ficou comprometida a acreditar muito mais em um futuro promissor do que num passado conhecido. Virar uma chavinha na minha cabeça. Muito forte, o nosso psicológico afeta. Pois é. No começo do livro, Lari, ele fala como que funciona a nossa memória e quando a gente ativa a memória, descargas emocionais são liberadas. É a mesma coisa. Sabe quando você começa a lembrar de uma história e começa a te dar tremedeira, taquicardia, sudorese? É nessa linha que ele está explicando aqui. Ela usava as meditações combinando com intenção clara, com emoção elevada para mudar o seu estado de ser, saindo da vida biológica no mesmo passado para viver um novo futuro. Todos os dias, Ana se recusava a levantar das meditações como a mesma pessoa que havia se sentado. Decidiu que não iria parar até que todo o seu estado de ser estivesse apaixonado pela vida. Para o materialista que define a realidade com os sentidos, é claro que Ana não tinha motivo tangível para estar apaixonada pela vida. Ela era uma mãe viúva, deprimida, com uma grande dívida, sem emprego de verdade, tinha câncer, sofria de paralisia e ulcerações nas membranas mucosas, sua situação de vida era difícil, sem um parceiro ou alguém importante e sem energia para cuidar dos filhos. Entretanto, nas meditações, Ana aprendeu que podia ensinar emocionalmente
ao corpo como seria o futuro à frente da experiência real. Seu corpo, comumente inconsciente, não conhecia a diferença entre o evento real e aquele que imaginava e aceitava emocionalmente. Graças à sua compreensão de epigenética, Ana sabia que as emoções elevadas de amor, alegria, gratidão, inspiração, compaixão e liberdade poderiam sinalizar novos gênesis para produzirem proteínas saudáveis que afetariam a estrutura e o funcionamento do seu corpo. Tinha total entendimento de que se a substância química do estresse que criaram para o seu corpo acionavam genes doentes, adotar emoções elevadas a pleno com uma paixão maior do que as emoções estressantes, ela poderia acionar novos genes e mudar sua saúde. Sei muito bem. Tem aquele trauma que eu tive que me causa isso. Aliás, não te contei, mas contei tudo pra manhinha. Minha mãe era nervosa ao extremo. Descontava muita coisa em mim também, por dor. Por muito tempo eu não me sentia. Eu vi aqui. Acho que apareceu sim. Bom dia, cheguei agora, o que está lendo? Como se tornar sobrenatural, do médico Dr. Joe Dispenza, cientista, enfim, maravilhoso. Estou tratando meus traumas, fazendo terapia. Boa, Josi. Mas olha o que ele trouxe pra gente aqui também, a importância da visualização. E na visualização, a gente sentir a emoção. Eu não sei se vocês estavam na live. Eu tô chocado com o tanto de... Sabe aquele... Imagina se aquele carrinho do dominó... É isso que tá acontecendo na minha cabeça agora. O tanto de coisa que eu tô praticando, aplicando, vivendo, sem saber que o professor falava isso. E aí agora, deu um link. Ontem, lembra na live no final, que eu falei, 12:00, vamos todo mundo fazer um pedido e não sei o quê, e fecha os olhos, imagina, e agradece. É isso que ele tá falando. Ai. Tá com um semblante bastante emocionado. Ô, Letícia, eu tô impactado e agradecido a Deus por isso. Essa é a palavra. Oi, MF, tudo bem? Um beijo pra você, viu? Vamos lá. O que ela pensou foi a conclusão que a Ana chegou, que se todo o estresse que ela viveu, essa sensação, essa emoção, pôde causar todo o dano, se ela substitui por uma emoção positiva, vai trazer benefícios para a saúde dela. Por um ano, a saúde de Ana não mudou muito, mas ela continuou fazendo suas meditações. Na verdade, fazia todas as meditações que eu planejava para os alunos. Ana sabia que tinha levado muitos anos para construir o quadro atual de saúde, por isso, levaria algum tempo para recriar algo. Assim, continuou trabalhando, se esforçando para permanecer tão consciente de seus pensamentos, comportamentos e emoções inconscientes que não deixasse nada que não quisesse experimentar passar por sua consciência. Depois do primeiro ano, Ana notou que começava lentamente a se sentir melhor, mental e emocionalmente. Estava quebrando o hábito de ser ela mesma, inventando um eu totalmente novo.
Olha seu WhatsApp. Beijo, tá bom, te amo, olha. Olha o que ela falou. Começou a inventar um eu totalmente novo. Ao frequentar minhas oficinas, Ana ficou sabendo que tinha que levar seu sistema nervoso autônomo de volta ao equilíbrio, porque este controla todas as funções automáticas que acontecem além da percepção consciente do cérebro: digestão, absorção de níveis de açúcar no sangue, temperatura do corpo, secreções hormonais, frequência cardíaca e assim por diante. A única forma de entrar no sistema operacional é interferir no SNA. Perdão. A única forma de entrar no sistema operacional e interferir no SNA é mudar o estado interno em caráter rotineiro. Eu não sei o que é SNA, ele provavelmente vai explicar. Ó, vou ler de novo porque eu me perdi aqui, tá? É importante isso a gente saber. Como se tornar sobrenatural, do professor Joe Dispenza. Ó, ao frequentar minhas oficinas, Ana ficou sabendo que tinha que levar o seu sistema nervoso autônomo de volta ao equilíbrio, porque este controla todas as funções automáticas que acontecem além da percepção consciente do cérebro. As funções autônomas que não dependem de eu pensar para ela acontecer. Digestão, absorção, níveis de açúcar no sangue, temperatura do corpo, secreções hormonais, frequência cardíaca e assim por diante. Por exemplo, eu estou fazendo assim com a mão, certo? Meu cérebro deu esse comando. O cérebro fala, para. A digestão. Eu não consigo parar a minha digestão lá, o tal dos movimentos peristálticos do intestino. Eu não consigo fazer meu coração acelerar ou ficar mais lento. Eu não consigo, por exemplo, quando minha mão ficar gelada, eu não consigo subir regular minha temperatura. Isso é o sistema autônomo. E aí ela precisava devolvê-lo pro equilíbrio, entendeu? A única forma de entrar no sistema operacional e interferir no SNA, que SNA deve ser Sistema Neurológico Autônomo, é mudar o estado interno em caráter rotineiro. Sabe, eu não sei você, mas quando alguém me dá uma notícia, alguma coisa, eu ainda tenho aquela coisa que eu sentia muito quando eu era criança, a dor de barriga. Lembra que eu falei ontem na live, eu preciso falar com você, isso meio que me desregula? Ele tá dizendo que a gente precisa mudar o nosso estado interno para em caráter rotineiro, para que isso volte para o seu eixo. Feito isso, assim Ana começava cada meditação com a bênção dos centros de energia. Essas áreas específicas do corpo estão sob o controle do SNA, como mencionei na introdução. Cada centro tem a própria energia ou frequência. Gente, quando o professor tá falando de energia aqui, ele tá falando de energia de tipo energia mesmo, sabe? O quanto de energia o teu cérebro precisa para funcionar, entende? Os centros de energia que tem no nosso corpo, que é um pouco... que tá alinhado, presta atenção com o que eu vou falar, com os pontos que algumas pessoas chamam de chakras, tá? Os chakras, alinhar os chakras, sabe? É isso, de trazer o teu corpo pro equilíbrio. É mesmo? Não, calma, é ciência. Trazer... Vamos lá, voltar, que eu me perdi. Cada centro
do seu corpo tem a própria energia ou frequência que emite informação específica ou tem a própria consciência. As próprias glândulas, os próprios hormônios, a própria química, um mini cérebro próprio e, portanto, a própria mente. Cada centro é influenciado pelo subconsciente situado sobre o cérebro consciente pensante. Ana aprendeu a alterar as ondas cerebrais para poder entrar no sistema operacional localizado no mesencéfalo e reprogramar cada centro para funcionar de modo mais harmonioso. Todos os dias, com foco e paixão, ela repousava sua atenção em cada área do corpo, bem como no espaço em torno de cada centro, abençoando para maior saúde pelo bem maior. Lenta, mas com firmeza, ela começou a influenciar a saúde, reprogramando seu sistema nervoso autônomo para recuperar o equilíbrio. Ana também aprendeu a ter uma técnica de respiração específica que ensino em nosso trabalho para liberar toda a energia emocional acumulada no corpo quando nos mantemos pensando e sentindo do mesmo jeito. A gente consegue... Bom dia, Bru, tudo bem? A gente consegue regular as nossas emoções e o que o corpo libera com exercícios de respiração, porque ele vai trazer o nosso corpo para o equilíbrio, para o eixo. Por pensar constantemente os mesmos pensamentos, Ana criava os mesmos sentimentos. Ao sentir as emoções familiares, pensava mais nos mesmos pensamentos. Ela aprendeu que as emoções do passado estavam armazenadas no seu corpo e que podia usar essa técnica de respiração para liberar a energia acumulada e se libertar do passado. Todos os dias, com uma intensidade maior do que o seu vício nas emoções do passado, ela praticava a respiração e foi se aprimorando nisso. É que muitos de vocês não acompanham o meu Instagram pessoal, né? Nos stories eu posto. Eu comecei a meditar quase na mesma época que eu comecei a fazer crochê. E é um desafio. Tem dia que eu consigo, tem dia que eu não consigo. Mas eu comecei a praticar também o que é chamado de mindfulness, que é o estado de presença. E se eu contar para vocês que com a meditação, o mindfulness e a respiração, eu tenho TDAH. Eu fiquei 4 meses sem tomar o medicamento, porque o meu cérebro, eu sentia que eu estava bem. E isso para mim foi surreal. Aí eu parei pela rotina, voltei para o medicamento. Então isso para mim tá fazendo muito sentido. Olha só. Vou voltar ao parágrafo para a gente continuar a linha de raciocínio, tá? Gente, que horas são? 10h15. Daqui a pouquinho eu vou encerrar. 10h30, tá? Mais 15 minutos. Amanhã a gente pode voltar. O que vocês acham? Todos os dias, com uma intensidade maior do que o seu vício nas emoções do passado, ela praticava a respiração e foi se aprimorando nisso. Depois de aprender a mover a energia acumulada no corpo, Ana aprendeu a recondicionar o corpo a uma nova mente, assumindo as emoções em seu coração relacionadas ao futuro, antes de tal futuro se apresentar. Como a Ana também estudou o modelo de epigenética que ensino em nossas oficinas e palestras, aprendeu que genes não criam doenças. É o ambiente que sinaliza os genes para criar doenças. Ana entendeu que, se suas emoções eram consequências químicas de experiências no ambiente em que ela vivia todos os dias, de acordo com as mesmas emoções do passado, presta atenção, estava
selecionando e instruindo os mesmos genes que poderiam estar criando seu quadro de saúde ruim. Se pudesse incorporar as emoções do seu futuro, adotando-as antes da experiência realmente acontecer, Ana poderia mudar a sua expressão genética e mudar o corpo para ficar biologicamente alinhada com um novo futuro. Volta, por favor. Voltar o quê, Mimi? O exercício de respiração para quem tem insônia e ansiedade. É ótimo, é ótimo. Eu sou prova viva disso. Gente, eu tô chocado. Tô chocado. Ó, mais 15 minutos, hein? A ler amanhã com a gente, tá bom. Vamos criar um grupo de leitura? Como se chama o livro? Ó, o livro é esse aqui, ó. Como se tornar sobrenatural, do Dr. Joe Dispenza. Vamos continuar lendo? Tenho mais 15 minutos. Vocês têm 15 minutos? Obrigado, Crochê Daisy, eu tô vendo o tap-tap subindo na tela. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Vamos continuar lendo mais 15 minutos? Ele tem artigo científico sobre? Tem. E o mais louco, eu trabalho com uma médica que ela tem os artigos científicos, e isso que ele falou sobre os genes não tem a doença. O que traz a doença é o meio que ele vive, é o que ela fala, os artigos científicos que ela mostra. Bom, então vamos lá. A Zubilu me deu mais 15 minutos. Ana fez uma meditação adicional que envolvia repousar a atenção no centro do peito, ativando o SNA com os estados elevados para criar e manter por períodos prolongados um tipo eficiente de batimento que chamamos de frequência cardíaca coerente. Vou explicar em detalhes mais adiante. Ela aprendeu que, quando sentia ressentimento, impaciência, frustração, raiva e ódio, esses estados induziam a resposta do estresse e faziam o coração bater no modo incoerente e desorganizado. Ana aprendeu em minhas oficinas que quando conseguisse manter o novo estado em seu coração, poderia sentir as novas emoções de modo mais pleno e profundo, da mesma forma que tinha se acostumado a sentir aquelas emoções negativas. É claro que foi preciso um bocado de esforço para trocar a raiva, o medo, a depressão, o ressentimento por alegria, amor, gratidão, liberdade. Mas Ana nunca desistiu. Ela sabia que as emoções elevadas liberariam mais de 1000 substâncias químicas diferentes que reparariam e restaurariam o seu corpo. E foi a luta. Ana praticou a meditação caminhando Ana praticou a meditação caminhando que elaborei. Ana praticou a meditação caminhando que elaborei entendi. Ela praticava a meditação caminhando, que elaborei, na qual caminhava todos os dias com o seu novo eu. Em vez de se sentar e meditar de olhos fechados, ela começava essas meditações em pé, de olhos fechados. Entrava no estado meditativo que sabia que mudaria o seu estado de ser. Abria os olhos e ainda nesse estado caminhava como o seu futuro eu. Fazendo isso, Ana incorporava à rotina um novo hábito de pensar, agir e sentir. O que ela estava criando logo se tornaria sua nova personalidade. Ela não queria voltar à inconsciência e ao antigo eu. Por causa de todo esse trabalho, Ana pôde ver os seus padrões de pensamento mudar. Ela não mais disparava os mesmos circuitos no cérebro da mesma maneira, de modo que esses circuitos paravam de se conectar
e começaram a se separar. Com o resultado, ela parou de pensar do jeito antigo. Emocionalmente começou a sentir lampejos de gratidão e prazer pela primeira vez em anos. Em suas meditações, a cada dia ela dominava algum aspecto do corpo e da mente. Ana se acalmou e ficou bem menos viciada nas emoções derivadas dos hormônios do estresse. Começou a sentir o amor novamente. E foi em frente, superando todos os dias em sua caminhada para se tornar outra pessoa. Gente, eu vou parar de ler aqui, porque eu preciso ir para a agência, eu preciso ir trabalhar. Mas antes eu vou fazer o meu exercício de respiração. Ok. Alexa, desliga